Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à live do Fraternidade. E hoje, quarta-feira, com encontros de reflexão. Que Jesus, nosso Mestre, possa abençoar a todos com a sua paz, com a sua luz. Maurício, muito obrigado pela presença. E hoje nós tivemos um pequeno problema técnico, mas nós não vamos conseguir abrir para pergunta, porque como é que eu estou usando outro recurso, nós tivemos que improvisar uma transmissão nova, né? Então hoje não teremos aberto para as perguntas. E, antes de passar para o Maurício, eu gostaria de trazer alguns recadinhos para vocês. Primeiramente, nós estamos com uns vídeos bem legais, que é o roteiro para realizar o Evangelho no Lar. Foi feito um vídeo para criança, para adolescente e para o adulto também. Está bem legal, acho que vale a pena conferir. E também nós criamos o Dicionário Espírita. São vídeos curtos que trazem algumas terminologias espíritas. Tem dúvida do que é umbral, o que é passe, encarnação? Vai lá que vocês vão gostar dos vídeos. E também nós começamos na segunda-feira a nossa caixinha de vibração virtual, que é o e-vibração. Vocês mandam um e-mail para nós no tefraternidadecurso@gmail.com com o nome, tudo, e o título, né, o assunto, vocês colocam vibração. Automaticamente ele vai cair nessa caixinha de vibração. E toda segunda, quarta e sábado nós estaremos fazendo as vibrações por todos os nomes colocados na caixinha do e-vibração. Então vamos nesse momento serenar nossos pensamentos, tranquilizando os nossos corações, para nos ligarmos nessa energia que foi amorosamente preparada pela equipe do Fraternidade, agradecendo aos nossos anjos guardiões e mentores que pacientemente nos acompanham na nossa jornada evolutiva, e ao Mestre Jesus pela oportunidade dessa noite. Que assim seja. Maurício? Boa noite a todos. É uma satisfação novamente estar aqui nessa quarta-feira. Manifesto muita saudade de estar presencialmente com cada um de vocês. Estamos contando os dias para o retorno desse contato físico presencial. Como todas as quartas, manifesto meus sinceros sentimentos a todas as pessoas vítimas pela doença Covid-19 e seus familiares. E, iniciando o nosso bate-papo de hoje, como uma continuação do assunto da semana passada, que refletimos sobre valorização da vida, hoje a gente vai falar um pouco sobre a leveza. Conversando com uma moça, depois dela me relatar uma quantidade grande de perdas que ela teve por conta da pandemia, do isolamento, das questões financeiras, eu perguntei para ela o que essa pandemia agregou a ela. Por incrível que pareça, a resposta dela foi muito espontânea. Ela falou assim: o que essa pandemia agregou para mim? Agregou 12 quilos aqui na minha cintura. Não foi só ela. Tenho que admitir que eu mesmo acabei ganhando 7 quilos de peso a mais nesses meses de pandemia. E não é incomum nos meus atendimentos eu também ouvi reclamações com relação ao aumento do peso físico corporal. O quanto que essa pandemia está levando as pessoas à obesidade. E a explicação nem é um mistério muito grande. A partir do momento que fechamos todos os estabelecimentos comerciais
e mantivemos exclusivamente abertos os estabelecimentos de necessidade, o que sobrou para você comprar e consumir? Duas coisas: remédio na farmácia e comida no supermercado. E depoimento de uma funcionária de um supermercado aqui da cidade, tivemos um aumento de mais de 100% de venda de chocolate nas primeiras semanas de pandemia. Preocupações com o peso corporal são alvo de angústia antes da pandemia. Imagina agora que vivemos num isolamento, sendo submetidos a uma quantidade imensa de delivery, aonde você manda uma mensagem e toca uma buzina do motoqueiro na porta da sua casa, entregando lanche, pizza, esfirra e seja lá o que mais for. Tudo isso fazendo com que o nosso peso corporal vá aumentando e aumentando também a nossa frustração quando a gente olha no espelho. Ouvi há pouco tempo também de um colega professor uma fala muito curiosa. Fui experimentar uma roupa de sair e fazia tanto tempo que eu não vestia ela que de tanta saudade que ela estava de mim, ela me apertou tanto. Tirando as brincadeiras de lado, a gente, como disse, antes da pandemia, já tinha uma preocupação muito grande, gastando cuidado, tempo, esforço, dinheiro, mobilização, de forma até exagerada, para um controle do nosso peso corporal. E eu não estou falando de uma forma relacionada à naturalidade do equilíbrio da nossa saúde. Eu estou falando de um exagero, onde existe uma preocupação neurótica em manter o peso corporal. A nossa palestra de hoje tem como finalidade falar sobre a leveza. E eu comecei de uma forma bem humorada, falando um pouquinho do tanto que nos ocupamos e prestamos atenção à leveza do nosso corpo e à obesidade do nosso corpo. Mas e quanto à leveza da nossa alma e à obesidade da nossa alma? O tema da nossa palestra de hoje seria, então, a leveza da alma. Vocês já ouviram falar o termo obesidade mórbida? Acredito que sim. Obesidade mórbida, para quem não está familiarizado, é um tipo de obesidade ou de sobrepeso corporal, onde a pessoa vai agregando, adquirindo adoecimentos decorrentes do excesso de peso. Então, a gordura corporal é tão grande que a pessoa, a partir de um determinado peso, já é diagnosticado como um obeso mórbido, e mórbido diz respeito a doenças associadas. Então, uma obesidade mórbida é aquela que proporciona para o seu doente um problema, por exemplo, de aumento da pressão arterial, por excesso de esforço do seu aparelho cardiovascular, especialmente o coração, por carregar muito peso. Uma outra morbidade ou doença associada à obesidade pode ser um desregulamento da taxa de gordura que transita no seu aparelho circulatório, nas suas veias, que nós chamamos de colesterol alto, tá certo? Podemos falar também de um desequilíbrio no açúcar do sangue, que nós chamamos de diabetes, e tudo isso, morbidades ou doenças associadas à obesidade do corpo. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Mas vamos falar um pouquinho da obesidade mórbida da alma. Isso existe? Existe sim. Existem pessoas que têm uma alma tão pesada
que são capazes de atrair doenças associadas a essa alma que, de tão pesada, acaba gerando no corpo físico, no emocional, no psíquico e até no espiritual, patologias ou doenças. Mas quais são as doenças associadas a essa suposta obesidade mórbida da alma? A doença do pessimismo. Tem pessoas que têm uma característica incorporada de sempre esperar o pior. Medo paralisador não deixa de ser uma característica de quem tem uma alma pesada, porque esse peso na alma acaba gerando não um medo protetivo, mas um medo que estagna o sujeito no sentido dele buscar o novo, o aprendizado e a evolução. E existem muitas pessoas com a sua alma estacionada no sentido de crescimento, porque carregam a morbidez da obesidade da alma como esse medo paralisador. Tem pessoas que têm a culpa como uma patologia da alma pesada. Tem pessoas que têm uma impaciência crônica. Outras pessoas carregam a doença do peso da alma, que é o mau humor. Tem pessoas que carregam a doença da alma, que é a depressão, que se manifesta inicialmente na alma e depois pode até se manifestar como um desequilíbrio hormonal do seu corpo. Tem pessoas que carregam a obesidade da alma, o desespero. Da mesma forma que a obesidade mórbida do corpo físico pode levar à morte, a obesidade mórbida da alma pode levar um sujeito à morte também. Maurício, da onde você tirou essa história de peso da alma? É você que inventa essa história aí? Não, não sou eu, não. Essa história de peso da alma, ela é muito antiga. Ela data da filosofia egípcia chamada hermetismo, que tem o seu início por volta de 3.500 anos atrás, ou 1.500 anos antes de Cristo. A mitologia egípcia conta que o sujeito, após o seu desencarne, ele vai se encontrar com uma divindade do panteão de deuses egípcios chamada Osíris. E esse Osíris é o sujeito portador de uma balança. Vejam bem, ele é o portador da balança. E você, desencarnado naquela época do Egito Antigo, depois do seu desencarne, no encontro com Osíris, iria pesar a sua alma num prato da balança uma pena de avestruz e no outro prato da balança a sua alma. Se a sua alma fosse mais leve que a pena de um avestruz, você mereceria habitar no pós-morte, num lugar de felicidade e de satisfação e paz. Se, por outro lado, a sua alma, colocada na balança de Osíris, pesasse mais do que a pena de um avestruz, você tinha a alma pesada e, por conta desse peso da alma, o seu pós-morte ia ser carregado de sofrimento e de dor, da mesma forma que você já carregava sofrimento e dor por ter uma alma pesada. Mas foi só a filosofia egípcia e a mitologia egípcia que tratou o peso da alma? Não. A filosofia grega, em Sêneca, 2.500 anos atrás, ou 500 anos antes de Cristo, já falava sobre o peso da alma. Sêneca, um filósofo pré-socrático grego, falava que a felicidade
consistia em cultivar uma vida leve. E para Sêneca, uma vida leve era uma vida sem supérfluos, uma vida onde o sujeito cultivava a simplicidade. Ele tinha olhos para aquilo que, de alguma forma, pudesse satisfazê-lo. Um simples almoço, frugal, leve, na companhia de pessoas queridas, uma boa conversa edificante que levasse a um aprendizado, a saúde do corpo, um momento de contemplação à natureza. Tudo isso era a leveza da alma para Sêneca. Percebam, essa história de leveza da alma é algo já muito discutido e cultivado em termos de reflexão ou filosofia há muito tempo atrás. E ela é muito pertinente hoje, nesse momento, por quê? Por que o Maurício vem trazer esse tema justamente nesse momento tão complicado da humanidade? Porque o momento que estamos vivendo hoje deve ser aproveitado como um balanço das suas prioridades, já que desaceleramos, já que estamos privados de uma série de compensações que preenchiam cada espaço do nosso dia, já que temos tempo para nos encontrarmos e refletirmos sobre como vivemos a vida, como estamos vivendo e como gostaríamos de viver no pós-pandemia, nada mais pertinente do que discutirmos e refletirmos sobre o peso, a obesidade da alma ou a leveza da alma. Essa é uma hora boa para você se questionar se você é uma pessoa de alma pesada ou de alma leve. E é um momento para você escolher se, por um acaso, for uma pessoa pesada, abrir mão daquilo que pesa na sua vida e fazer escolhas de leveza que, inevitavelmente, são o plantio que vão gerar a colheita de felicidade, de paz e satisfação. Mas essa conversa está extremamente teórica. Vamos trazer um pouco para o mundo prático, para o nosso dia a dia. Como eu já citei para vocês, estou finalizando o meu curso de filosofia e numa das aulas tive a oportunidade de receber um ensinamento maravilhoso de uma professora chamada Leila Ferreira. Ela compartilhou com nós, alunos, na classe ali, uma vivência dela. Para vocês terem uma ideia, Leila Ferreira é uma pessoa de muita importância no meio da filosofia. Ela tem um pós-doutorado na França. Então, ela atingiu o grau máximo de estudo em filosofia numa das faculdades mais renomadas da Europa. Então, ela é uma autoridade. Então, percebam, Leila Ferreira, nesse dia, nessa aula, ela trouxe 2 ensinamentos. O primeiro ensinamento diz respeito a uma questão de humildade. Ela nos fala que ninguém é tão sábio, inteligente e culto que não tenha nada para aprender. E da mesma forma, ninguém é tão simples e humilde que não tenha nada para ensinar. E ela vem explicando por que ela trouxe esse ensinamento. Estava ela num salão de beleza, obviamente antes da pandemia, fazendo as suas unhas, e no meio de uma conversa, onde ela falava sobre pessoas que eram muito pesadas, que reclamavam, a manicure dela vira para ela e fala assim: sabe, doutora, tem gente que vem para essa vida de caminhão e tem gente
que vem para essa vida de bicicleta. Ela ouviu essa frase da manicure e isso caiu no coração dela com um peso e uma força muito grande, a ponto dela se dedicar a refletir sobre essa frase, escrever um artigo e incorporar esses ensinamentos no nosso curso de pós-graduação de filosofia. Vou repetir a frase. Sabe, doutora, tem gente que vem para essa vida de caminhão e tem gente que vem para a vida de bicicleta. E o que essa pessoa simples traz com esse conhecimento tão profundo? Questões sobre leveza e peso. O que essa moça simples quis dizer na linguagem dela? O que é dirigir um caminhão? Dirigir um caminhão é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito pesada, muito complicada. Um caminhão é uma coisa que envolve muito esforço. Você vai virando a direção e tem que prestar muita atenção para a carga que você carrega. Você tem que tomar um cuidado extremo. É um desgaste muito grande dirigir um caminhão. Dirigir um caminhão gasta um combustível, uma energia muito grande. Dirigir um caminhão desgasta e pesa muito para o motorista. Dirigir um caminhão polui e é um peso muito grande. E, por outro lado, o que é andar de bicicleta? Andar de bicicleta é a leveza, é a metáfora da simplicidade. Você monta na bicicleta e sai pedalando, sem fazer muito esforço, sentindo o vento na cara, sem estar fechado em lugar nenhum, admirando a paisagem, a natureza. A bicicleta é leve, a bicicleta é sinônimo de leveza. A maioria das pessoas que eu atendo, afinal, meu trabalho é escutar problemas das pessoas, dificuldades e doenças, andam numa Scania desenfreada, gastando muito combustível e correndo que nem uns desesperados. E o que eu percebi é que essa pandemia, para essas pessoas, foi a grande oportunidade delas puxarem o freio de mão dessa Scania, esse caminhão enorme, e andar um pouco mais devagar. E uma conversa, uma reflexão como essa que estamos tendo aqui, é a oportunidade maravilhosa dessa pessoa escolher se é isso que ela quer para a vida dela. Continuar dirigindo o caminhão Scania ou abrir mão dessa coisa pesada e escolher viver uma vida mais leve dirigindo bicicleta. Conversei com uma senhora há pouco tempo, 71 anos. Ela me contando que o marido teve um problema físico e precisou ser hospitalizado. E por ele ter mais de 60 anos, ela é um pouco mais nova, 62, trabalhava como cuidadora de uma outra idosa, portadora de uma doença degenerativa chamada mal de Alzheimer, teve que abandonar o seu trabalho para ficar acompanhando o seu marido no hospital durante o seu tratamento, a sua internação. Ela veio me relatando que, por conta disso, ela perdeu o seu rendimento, ficando como subsistência uma aposentadoria muito minguada dela e do seu marido também aposentado, do qual elas gastavam em alimentação, aluguel e remédios, fazendo com que a situação ficasse bem difícil. Fora isso, ela passou quase 30 dias ali acompanhando o marido, por ela ser cuidadora, abre-se uma exceção, e ela pôde ser acompanhante desse marido de 71 durante o seu tratamento. E quando ele recebe alta, os dois voltam para casa, ela enfrenta a dificuldade de continuar cuidando dele e ela, infelizmente, também adoeceu. E a nossa conversa foi justamente quando ela estava vitimada de um problema na coluna, dificultando ela de cuidar do seu marido. E eu pergunto para ela, assim,
depois de tanta dificuldade, como é que ela estava se sentindo. E ela olha para mim com tranquilidade e serenidade. Afinal, ela me relatou tudo isso com uma afeição muito serena e leve. E fala assim: Maurício, eu não deixei que esses problemas afetassem a minha vida a ponto de tirar a minha paz e a minha satisfação. Essa história me marcou muito, especialmente nos momentos de hoje, onde tem tanta gente esgotada e desequilibrada. Na mesma semana, atendo um senhor de 65 anos. Ele chega e, tremendo, pede um copo d'água e com a mão trêmula bebe essa água, assenta-se na minha frente e começa a contar que ele estava muito nervoso e muito ansioso. Ele estava vivenciando um monte de problema. E eu pedi que ele relatasse que problema era esse. O meu filho, Maurício, ele está com uma namorada que é uma moça muito problemática, trazendo dificuldade, está acabando com a vida do meu filho. O meu filho já não é mais a pessoa que era antes. E eu falei, isso é o motivo do seu descontrole, do sistema nervoso? O senhor está tão ruim assim? Não. A minha esposa brigando com a família, um problema tremendo, um monte de coisa ruim. Que mais? Eu vejo tanta gente aí ficando doente. Eu parei um minuto e perguntei, seu José, algum desses problemas é do senhor? Ele falou, meu não. Mas sabe como é que é, Maurício? Isso me afeta. Pergunto para você que está me ouvindo aí. O primeiro caso da senhorinha que acompanhou o marido no hospital, que foi para casa, que estava com problema na coluna. Ela é uma pessoa que dirige caminhão ou bicicleta? O que você acha? É óbvio que é uma pessoa que veio à vida dirigindo bicicleta. Apesar de toda a dificuldade, privação financeira e de saúde e esforço, ela manteve o bom humor e a leveza, a fé e a esperança. Esse é um exemplo de uma pessoa que tem um enfrentamento leve, a alma leve. E esse seu José, o que você acha? É um sujeito que veio na vida de caminhão ou de bicicleta? É óbvio que ele veio de caminhão. E ainda por cima, o seu José, me permito falar para vocês que o caminhão dele veio com a caçamba vazia. O seu José, como muitas outras pessoas, ele não carrega o próprio peso. Ele tem essa mania chata de colocar no caminhão dele o peso de todo mundo que está à volta dele, sem que nem tenham pedido para ele. Percebam? Como uma escolha levar uma vida pesada ou levar uma vida leve. A leveza da alma não é um presente de Deus. A leveza da alma não é um dom. A leveza da alma é uma escolha que eu ou você que está me ouvindo pode exercitar através do seu livre-arbítrio. Se você que está me escutando se identificou negativamente com a minha fala e percebe que é uma pessoa que cultiva pesos, cabe a você escolher, através de exercícios, e se desvencilhando gradativamente desses pesos que você carrega, para que você, devagarzinho, numa prática, num processo, venha se transformar numa pessoa que tenha a alma mais leve, que venha à vida e desfrute a vida de bicicleta, não de caminhão. Mas isso depende de você. E veja bem, como falei na semana passada, essa escolha da vida leve ou vida pesada, da alma leve ou da alma pesada, está baseada num exercício de como você enxerga a realidade à sua volta e a realidade do seu mundo interno. Na semana passada, citei o exemplo
daquele lindo IP roxo que existe no jardim público, falando que 50% das pessoas olham e percebem, nossa, que maravilha da natureza esse IP roxo florido. E as outras 50% das pessoas olha para o chão e fala assim, deve dar um trabalho danado varrer tudo isso e limpar. As pessoas que admiram o IP florido são as pessoas com alma leve. As pessoas que reclamam de ter que limpar as flores que caem no chão são as pessoas de alma pesada. Cabe a você escolher aonde você vai colocar o seu olhar, naquilo que dá certo ou naquilo que dá errado. Trago mais um caso aqui para você, exemplar. Atendi uma moça, esses exemplos que eu estou dando são exemplos ilustrativos, os nomes não são alterados, as identidades são trocadas para preservar as pessoas que me trouxeram essas lições de vida que eu compartilho com vocês em termos de sabedoria. E tudo isso que relato aconteceu antes da pandemia, é óbvio, porque era antes da pandemia que fazíamos atendimentos presenciais. Bom, atendendo essa senhora, ela me confidencia, nossa, estou muito agoniada. A minha filha de 19 anos falou que iria com as amigas de carro para o rodeio de Jaguariúna. E eu estou extremamente angustiada, porque assistindo o EPTV, eu soube de um acidente entre Pedreira e Jaguariúna, onde os carros bateram, e teve gente que se machucou. E eu perguntei, e daí? Daí? Como e daí? Daí que a minha filha vai para lá com as amigas. Eu falei, e qual que é o seu medo? O medo é que aconteça da mesma forma que eu vi na televisão, um acidente com a minha filha. Bom, muito justo o seu medo. Afinal, você é mãe. Só que nesse mesmo dia do acidente, mais de 1.200 carros passaram por essa estrada e todos chegaram em casa sãos e salvos. E só um teve acidente. É uma escolha sua pensar que uma pessoa sofreu acidente e mais de 1.200 passaram pela estrada dirigindo tranquilamente bem e chegaram bem em casa. É uma escolha sua pesar esse olhar e transformar algo que é uma vivência natural da sua filha, afinal ela é jovem, precisa viver a vida dela, precisa ter experiências, e você, por conta desse peso do medo paralisador, vai impedir ela de ter essa vivência. Reflita sobre isso, coloque na balança de uma forma justa. É natural que amor e cuidado materno sejam coisas que você, uma mãe zelosa, carrega. E o que você vai fazer de positivo, não de negativo, de leve e não pesado? Certificar-se que a pessoa que vai dirigindo é responsável, não bebe, dirige devagar e que, de alguma forma, vão ter juízo e se preservar ao máximo. Isso é o que você pode fazer. Além disso, você pode fazer mais alguma coisa? Acho que não, né, Maurício? Claro que você pode. Você pode recorrer da mesma forma que a gente recorre a tudo aquilo que está fora do nosso controle, o nosso principal argumento ou ferramenta, que é a fé. Pedir para que Deus, que o anjo da guarda, que o espírito protetor proteja ela. Afinal, ela merece viver a vida dela e ser feliz. E não é o seu peso, a sua negatividade, o seu pessimismo que deve impedir a sua filha de viver a vida dela, se divertir. É um excelente exemplo de como nós modulamos, equilibramos a forma como nós interpretamos as circunstâncias da vida e podemos transformar algo natural em algo muito pesado ou muito leve. E trago para a vivência desse momento.
A pandemia que estamos vivendo é uma doença grave, que requer cuidado, que requer isolamento para pessoas de risco e distanciamento para o resto das pessoas. E se você puder ficar em casa e se preservar, que fique. Mas se você tem necessidade de trabalhar para sustentar sua família, vá tomando os cuidados necessários. A questão é que tudo isso que eu falei está sendo imposto a nós na forma de uma exigência, uma contingência temporária e momentânea que vai passar, mas isso nos afeta. Eu posso levar isso como um peso tremendo, como algo anormal, como algo que é alvo de infelicidade, insatisfação, desequilíbrio e até adoecimento. Ou posso tentar, pelo menos, escolher, utilizando-me dos conhecimentos da teologia espírita, achar um sentido profundo para o que estamos vivendo e entender que essa pandemia não é um castigo, mas a excelente oportunidade que todos nós estamos tendo de desacelerar, de refletir, de reavaliar prioridades, de nos conectarmos com nós mesmos. Afinal, a vida antiga era totalmente preenchida com uma correria desenfreada, em cima de algo e na busca de coisas que nem deveriam ter tanto valor. Afinal, aquilo que é material é temporário e passageiro. E a única coisa que é legítima e ninguém nos tira é a nossa evolução interior, a nossa reforma íntima, o nosso autoconhecimento. Percebam, eu posso olhar essa pandemia de forma pesada, ou eu posso olhar essa pandemia com compreensão e sentido e enxergar que existe amor do nosso Pai Criador, uma inteligência superior, um propósito e um sentido que é o meu crescimento e a minha evolução. Só para que eu faça isso, depende de eu escolher o que eu quero. Se eu quero viver dirigindo um caminhão pesado e gastando uma energia tremenda, ou eu quero viver esse momento de bicicleta, leve, solto e aproveitando de forma satisfatória. Gosto muito de tirinhas de história em quadrinho. E não sei se você que está me ouvindo já ouviu falar daquela tirinha do Calvin, que é um menininho que tem como brinquedo um tigre, e ele conversa com o tigre. Essa tirinha do Calvin é especial por quê? Porque normalmente os diálogos são altamente inteligentes, filosóficos e reflexivos. E uma dessas tirinhas me chamou muito a atenção e eu fiz questão de trazer para vocês. O Calvin se vira para o tigre e tem uma fala assim: se eu soubesse que o dia de hoje ia ter tanto problema, eu tinha ficado feliz ontem. Olha que frase interessante. Se eu soubesse que o dia de hoje ia ter tido tanto problema, eu tinha aproveitado e ficado feliz ontem. Essa frase leva uma excelente reflexão. O quanto que eu não me preocupo, que eu peso coisas desnecessárias na minha vida. Como eu falei na quarta passada, muitas vezes, no final do dia, eu classifico de forma pesada o meu dia como um dia ruim, porque uma coisa deu errada. E injustamente eu esqueço outras 30 coisas que deram certo. Isso é levar uma vida pesada. Isso é ser injusto. E o que é ser leve e justo? É eu não negar que eu tive um problema.
mas enxergar como um aprendizado, oportunidade e crescimento. E ser grato pelas 30 coisas que deram certo. Isso é levar a vida de bicicleta. Entrevista da Marília Gabriela a uma atriz conhecida do público mais velho, como eu, chamada Tônia Carreiro. O pessoal antigo vai lembrar da Tônia Carreiro, uma artista de teatro e televisão muito bonita. Marília Gabriela entrevista a Tônia Carreiro aos 81 anos e pergunta: Marília Gabriela, Marília Gabriela perguntando para a Tônia Carreiro: Tônia, você é feliz? A Tônia para e responde: sou sim, muitas vezes na vida. Essa também é uma frase excepcional. Tônia, de 81 anos, do alto da sua sabedoria de vida. Você é feliz? Sou sim, muitas vezes na vida. O que a Tônia queria dizer com isso, relacionando ao tema vida pesada e vida leve? Muitas vezes, nós pesamos a nossa vida quando esperamos que a nossa vida seja uma constante vivência de felicidade. E isso é uma ilusão, uma irrealidade. A felicidade não é uma constante na nossa vida. A felicidade, ela é composta de momentos. A felicidade, ela é episódica. A felicidade é feita de momentos felizes. Não existe uma vida completamente feliz. A nossa vida, como falei na quarta passada, ela é composta de momentos felizes, momentos tristes, e no meio disso, uma grande quantidade de momentos neutros, que não são nem felizes nem tristes, são momentos normais. Na medida que eu entendo e aceito isso, se eu estou num momento triste, eu não transformo a minha vida numa vida pesada, porque eu sei que faz parte da vida ter momentos tristes, da mesma forma que faz parte da vida também ter momentos felizes, e tudo passa. O feliz passa e o triste passa. Mas muitas pessoas, quando têm momentos tristes, resolvem classificar a sua vida como uma vida ruim, uma vida pesada, e passam a escolher dirigir Scania indefinidamente, contando para todo mundo que tem uma vida infeliz. Na verdade, isso é uma ilusão, um erro da mente de interpretação. A partir do momento que o sujeito se conscientiza que a vida de todos nós é uma alternância entre momentos felizes, momentos neutros e momentos tristes, ele passa a aceitar com naturalidade as alternâncias da natureza. Tem dia que está sol, tem dia que está nublado, tem dia que chove. E no dia que está chovendo, eu não preciso ficar pesado e triste, porque eu sei que amanhã pode ser que o dia amanheça ensolarado. Pessoas com expectativas ilusórias de que a vida só pode ser constituída de felicidade, acabam tendo vidas pesadas, porque quando vivem a vida real, que é feita de momentos felizes, muitos momentos neutros e alguns momentos tristes, acham que está errado. E não é incomum para pacientes novos que eu atendo, rapazes de 20 e poucos anos, falam assim: Maurício, eu acho que tem alguma coisa errada na minha vida. Eu não sou feliz. Eu olho no Instagram e no Facebook e vejo todo mundo feliz. E a minha vida não é assim. Quando eu abro lá o Facebook, tá todo mundo sentado numa mesa de bar, dando risada, feliz, sorrindo, fazendo assim. Quando eu olho no Instagram, é só gente passeando, gente com carro novo.
A minha vida não é assim, Maurício. O que eu respondo para um cara desse? A deles também não é assim. A rede social é uma mentira. A pessoa posta na rede social só os momentos felizes. E se você tomar como base aquilo como sendo a totalidade da vida daquelas pessoas, é uma mentira, porque para começar não é. Em segundo, muitas daquelas fotos são fake, são mentirosas. Em quantas oportunidades eu, ou você que está me escutando, estava sentado numa mesa, num restaurante, num bar, numa festa, normal, conversando, e alguém pega o celular para tirar uma foto, e da normalidade, da apatia, tá todo mundo assim, com cara de paisagem. Na hora que vai tirar a fotografia, todo mundo faz assim. E aí, na foto, dá a impressão que tá todo mundo feliz, animado, mas na verdade foi só para fotografia. Querido, você que acha que a tua vida tá errada, porque a tua vida não é tão feliz quanto a da rede social, saiba que na rede social não existe essa felicidade linear. São alguns momentos felizes que são postados e muitos deles são totalmente mentirosos, são só para pose, para tirar fotografia. Aceita a sua vida como ela é. Momentos felizes, alguns momentos tristes e uma quantidade de momentos normais, aonde a gente acorda, toma café, vai trabalhar, volta para casa, vê televisão e dorme. E foi um dia bom, um dia com a graça de Deus, aonde eu tive saúde, aonde as coisas deram parcialmente ou totalmente certo, aonde eu cumpri as minhas obrigações e aonde eu tive o meu aprendizado e a minha escolha. Porque é para isso que nós estamos aqui, para viver dia a dia e viver essas alternâncias. E aí, você que está me ouvindo, que pode ter ficado chateado, mas Maurício, você está falando, eu tinha a ilusão que a vida era uma felicidade só. Ah, tenha dó. Ninguém deveria acreditar que a vida é só feita de felicidade. A vida são variações de momentos. E imagine uma vida totalmente feliz. Uma vida céu de brigadeiro. Uma vida onde todos os dias você está eufórico e excitado. Se todo dia fosse feliz, você não classificaria como sendo felicidade. Seria a normalidade. Ué, mas que conversa é essa, Maurício? É simples. Fala para mim, você que está me escutando, qual é a comida que você mais gosta? Uma comida que você comeria um prato enorme, no almoço e na janta. Pensou? Eu vou falar a minha. Lasanha. Amo lasanha. Uma lasanha bem feita. Eu almoço uma lasanha e encho o prato. E chega de noite, eu como a outra metade da lasanha que sobrou. Amo lasanha. Momentos de comer lasanha são momentos felizes para mim. Mas imagina se no dia seguinte só tivesse lasanha para comer. Eu amo lasanha. Eu vou comer lasanha. Mas não vai ter o mesmo gosto do dia anterior. Da inédita lasanha. E se na janta eu tiver que comer? E se no outro dia? E se durante 10 dias eu comer lasanha? Vai chegar uma hora que eu vou odiar lasanha. Porque o gosto da coisa está na variabilidade e na mudança. Então, por conta disso, que não existe na providência divina, nas leis sábias e imutáveis de Deus, uma vida linear, só feliz, só normal ou só triste. A nossa vida é uma alternância. E é a alternância que dá brilho e luz. Imagina se todos os dias fossem sol. Ia chegar um momento que você ficaria de saco cheio de sol. É justamente porque tem um dia nublado que no outro dia você fica feliz quando encontra um dia ensolarado. Então, o entendimento e a aceitação da variabilidade da vida faz com que você enxergue as coisas de uma forma mais coerente e consiga se sentir mais satisfeito, mais feliz e mais leve. Porque é justamente a não compreensão
que faz com que você reclame, se torne um insatisfeito, um chato, e seja um cara pesado que dirige o caminhão da vida. Pessoal, falei demais hoje. Preciso terminar a nossa conversa. Posso complementar na próxima semana. Para terminar o nosso papo, a nossa reflexão dessa quarta-feira, eu gostaria de deixar uma grande pergunta para você. Qual é o maior peso que você carrega na vida? E se você tiver dificuldade de entender que pergunta é essa, é simples. Tem gente que passa a vida inteira reclamando do trabalho. Ah, eu não gosto do meu trabalho é chato, o meu chefe é chato, tudo é chato, o meu trabalho é um peso na minha vida, é uma carga, é uma pena a ser cumprida, não vejo a hora de aposentar. Então, para você, você interpreta o seu trabalho como um peso. Está na hora de reavaliar a forma como você enxerga o seu trabalho. Porque o seu trabalho, de uma forma a ser vista por outra perspectiva, pode ser um objeto de evolução em múltiplos sentidos: financeiro, relacional, moral, espiritual, de força de vontade, emocional. Ah, mas se eu não gosto, aí eu posso, em vez de ficar reclamando e tendo uma vida pesada, buscar alternativas de mudança que venham a me oferecer um trabalho de maior satisfação. Tudo através de um bom planejamento, tudo através de atitudes muito bem pensadas e refletidas, medidas as devidas consequências. Se você fala para mim que o peso da sua vida é o seu casamento, está na hora de você mudar alguma coisa. Porque um casamento, um relacionamento é algo para agregar, para te ajudar na sua evolução. Se o seu casamento é um peso, está na hora de você rever o seu casamento e fazer de tudo para transformar ele nesse benefício que é a convivência em dois. E se por um acaso, depois de tentar tudo, você achar que não é feliz com essa pessoa, pense bem nas consequências antes de tomar uma atitude drástica, porque toda ação tem uma reação. E antes da gente escolher um rompimento, nós precisamos entender quanto a gente vai pagar por esse rompimento, porque cada escolha tem um ganho e uma perda. E quem vai assumir o preço dessa perda é exclusivamente você. Mas como psicólogo e aquele que vem de fazer uma reflexão sobre a leveza, a última coisa que você deve fazer é ficar estagnado, reclamando, sem fazer nada para melhorar no sentido de mudança. Se você reclama que o peso da tua vida são os seus filhos, está na hora de rever a relação que você tem com eles, porque os seus filhos são espíritos que foram entregues para você amar, cuidar, educar e devolver para a vida. E eles, na vida deles, têm que seguir adiante. Não devem ser peso para ninguém. Se você acha que o peso da tua vida são a sua infelicidade, as suas escolhas, está na hora de você rever as suas escolhas e fazer escolhas mais felizes, visando a sua autoestima, o seu amor. Se você acha que o peso da tua vida é a falta de sentido, já demorou, está mais do que na hora de você buscar um sentido profundo na sua vida. E o espiritismo teológico nos ensina que fora da caridade não há salvação. Que uma pessoa que se propõe a fazer o bem para o próximo, a dividir, a compartilhar o que ele tem de melhor, ele dá um sentido para a vida dele e a vida dele fica mais feliz, satisfatória e mais leve. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se você é uma pessoa que dirige caminhão, que está aí sentada reclamando, que está insatisfeito e está feliz, está na hora de você rever esse peso e escolher abandonar o caminhão e tentar subir, pelo menos para tentar dar umas pedaladas numa bicicleta. E como eu faço isso? Tentando fazer escolhas visando a minha felicidade e a felicidade das pessoas que estão próximas a mim. Sempre através do amor. Nunca
através da fuga, nunca através do rompimento e da perda simples. Fugir dos problemas não é uma escolha evolutiva. Enfrentar os problemas, superar eles, é que nos traz um ganho de aprendizado, competência, desenvolvimento espiritual. Essa pandemia não deixa de ser uma prova. E o que é uma prova? É aquilo que o professor dava para você, para que você, através dela, mostrasse o quanto você aprendeu daquilo que ele ensinou. A nossa pandemia hoje é uma prova. Nós estamos sendo testados para ver o quanto nós aprendemos com a vida e o quanto falta aprender. Se você, nesse bate-papo, chegou à conclusão que falta aprender leveza, faça escolhas em direção a enxergar a vida de forma mais amorosa, mais leve, com um sentido maior, sempre visando o aprendizado do amor. Amor a você, autoestima. Amor às pessoas que estão à tua volta, à tua família. Amor às pessoas que estão um pouco mais distante. Amigos, colegas e pessoas que a gente se relaciona. E, por fim, amor ao próximo, a quem a gente não conhece. E, mais adiante, amor aos animais e amor à natureza. O grande aprendizado da nossa vida, da nossa evolução. Estamos aqui para aprender cada dia a amar mais, amar melhor e amar um número maior de pessoas. Tudo isso de forma leve, porque o amor é leve, o amor não é pesado. E para finalizar a nossa conversa, quanto mais você exercita amor, mais leve fica a sua vida. Quanto mais você está distante do amor, seja ele no trabalho, no casamento, no namoro, na relação com os filhos, na relação com os pais, na relação com os amigos, na relação com o dinheiro, na relação com o seu lazer, com a sua autoestima. Quanto mais longe você está do amor em todas essas coisas, mais pesada é a sua vida. Preencha de amor essas lacunas que você vai estar mais próximo de uma vida leve. Escolha andar de bicicleta, não de caminhão. Obrigado pela paciência de me escutar. Tinha muita coisa para falar, por isso que me estendi um pouco hoje. E agora agradeço a oportunidade. Desejo uma semana ótima para todos. Fiquem todos com Deus e aproveitem bem esse momento de reflexão, de reforma, sempre para o melhor. Celso, por favor. Obrigado, Maurício. Vocês já se inscreveram no nosso canal? Ainda não? Se inscrevam, ativem o sininho. Toda vez que nós entrarmos ao vivo ou publicarmos algum vídeo, vocês serão notificados. Então, nesse momento, vamos nos preparar para as nossas vibrações, unindo os nossos pensamentos, unindo os nossos corações, emanando uma luz, e essa luz vai adentrando em todos os lares e fazendo uma limpeza. Essa luz que vem da esfera crística vai chegando em vibração e vibremos por todos os nomes colocados na caixinha do e-vibração. Vibremos pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta e também por todos os governantes. Vibremos pelos hospitais, clínicas de repouso, pelos asilos, orfanatos e também por todos os trabalhadores e todos que lá estão. Receba a nossa vibração salutar. Vibremos, nesse momento, por alguém que vem em nossa mente. Pedimos licença para a espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos. Vibremos para todos que estão encarnando
para os que estão desencarnando, e uma vibração especial para todos os suicidas. E vibremos pelo Fraternidade e seu hospital anexo, esta casa que acolhe a todos com muito carinho. Que assim seja, graças a Deus. Celso, Até o nosso me encontro. permite só uma complementaçãozinha? Pois não? Posso? Pode, lógico. Eu só queria fazer uma finalização, senão eu não vou embora sossegado hoje. Quando eu pedi para você que está me ouvindo fazer uma reflexão sobre aquilo que está pesando na sua vida, essa reflexão tem como finalidade não você se livrar desse peso, de forma nenhuma. É você se esforçar para fazer o melhor nessa área que está ali pesando. Se você não está feliz com alguma coisa que pesa na sua vida, não é para você desistir dela, fugir dela. É para você se esforçar em ser melhor nela, em fazer melhor dela, em aplicar mais amor nessa área. Não fugir, não desistir e não terminar até que se esgotem todas as possibilidades. Por que eu estou falando isso? Porque estamos vivendo um momento de pandemia, onde muita gente está sendo muito exigida. E não é incomum, por cansaço, muitas pessoas desistirem, abandonarem determinadas questões, sejam de trabalho, de relacionamento, de autocuidado, de estudo. E a última coisa que eu posso orientar vocês que estão me escutando é abandonar e desistir. Sempre persistam, sempre se esforcem mais. Falta pouco para terminar. São mais 2 ou 3 braçadas para chegar no fim dessa piscina. Dê um pouquinho mais. Se você está se sentindo fraco, faça uma prece e encontre a força de Deus que está dentro de você. Como eu falei, se é o teu casamento que está pesando, coloque mais amor no teu casamento e seja melhor. Se é o teu trabalho que está pesando, não abandone o teu trabalho. Seja melhor no teu trabalho, coloque mais amor no teu trabalho. Se é o teu estudo que está pesando, porque mudou a modalidade, tem muita gente abandonando faculdade, escola, pela mudança. Não abandone, se esforce, coloque mais amor e esforço, porque eu garanto para você, depois que tudo isso terminar e você for persistente, esforçado, você vai se sentir muito satisfeito com você mesmo, mais forte, e a tua autoestima, o teu autoamor vai se multiplicar. É só essa colocação que eu queria fazer, para que ficasse muito claro que a nossa mensagem é uma mensagem positiva, de esforço, de enfrentamento e de superação. Nunca de desistência e de abandono. Certo? Obrigado, Maurício. Obrigado. Boa noite para todos, tá? Boa noite.